A paz do Senhor a todos os irmãos, que Deus te abençoe neste dia, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Hoje eu venho aqui, eu sou o Fernando, venho trazer uma palavra de Deus para você, uma palavra para a sua reflexão, uma palavra para que você venha guardar neste dia, para que você tenha força para caminhar, força para não desistir. Amém? Muitas das vezes a gente não vai entender porque Deus nos coloca em determinados lugares. Porque muitas das vezes Deus fecha determinadas portas. Porque muitas das vezes vamos ver as bênçãos na vida das outras pessoas e não conseguimos enxergar na nossa vida. E eu venho hoje te dizer uma palavra que pode ser que ela venha te responder várias perguntas, vários questionamentos que você faz durante o teu dia, no teu levantar de manhã, quando você para refletir um pouco. Esta palavra é muito conhecida, está no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do versículo 48, que vem dizendo assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, levantando-se o filisteu para encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate para encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra lhe se cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. Feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Irmãos, eu quero deixar aqui hoje uma palavra para você, para que você venha trazer nos seus dias, para os seus dias de hoje, que uma das coisas que determinou a vitória de Davi foi a distância que ele estava para Golias. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, quando Davi, o pequeno Davi, o menor da casa de Jessé, vai para um combate contra Golias. Golias, muitas das vezes simbolizado como um gigante, porque era um homem de grande porte. E Davi, ele vai simplesmente com uma funda e 5 pedras ao encontro de Golias. E uma das coisas que determina a vitória de Davi sobre Golias, o que determina a vitória de Davi sobre Golias, uma das coisas é a distância que Davi estava de Golias. Muitas vezes você não vai entender, porque às vezes você está tão longe de algo, ou porque você está tão próximo de algo. Deus, ele sabe nos colocar a distância correta, sabe, de um problema, de uma aflição, de uma determinada situação. Deus sabe nos colocar na distância correta para que venhamos conseguir a vitória, assim como Davi conseguiu. Entenda, se você está se achando que está muito longe de um cenário, é porque Deus quer que você esteja longe daquele cenário. Ou se você está achando que você está muito perto, é porque Deus quer que você esteja perto daquele cenário. Davi poderia ter pegado as armas, a arma de Saul, a espada de Saul para entrar naquele combate. Só que se Davi tivesse pegado a espada de Saul, Davi teria que ter tido um confronto com Golias corpo a corpo, frente a frente, a poucos metros, centímetros de Golias.
E talvez Davi não conseguiria ter o mesmo êxito que teve a uma certa distância com a funda. Porque sabemos que a funda, ela para ter êxito com uma funda, é necessário ter uma certa distância do alvo, para que haja precisão e força. Então, Deus sabia aonde colocar Davi. Porque sabemos que Davi, quando entrou naquela batalha, ele declarou a sua vitória. Porque ele disse que Deus iria entregar a cabeça de Golias para ele naquele dia. Davi entrou naquela batalha declarando que a maior força não vinha dele, vinha de Deus. E que Deus iria entregar a vitória na mão dele. Então Deus, naquele momento, colocou Davi na distância correta para o teu inimigo. Temos que muitas vezes nos posicionar corretamente. Não podemos muitas vezes deixar o inimigo chegar muito próximo de nós. Porque senão vai ser difícil. Vai ser mais doloroso. A batalha vai ser mais ferrenha. Se Davi estivesse tão próximo de Golias, ele teria que ter usado a espada que lhe foi oferecida lá atrás para poder batalhar com Golias. Mas quando nós temos as armas que Deus nos dá para enfrentar os nossos problemas, os nossos desafios, as nossas angústias, as nossas lidas do dia a dia, quando nós entramos com as nossas armas para enfrentar o nosso grande inimigo, Deus vai nos colocar a uma distância certa deles. Porque Davi, quando se arma para lançar aquela funda, para lançar aquela pedra, Davi, quando se arma para lançar aquela pedra, Davi teve um êxito muito grande, porque ele teve espaço para girar e teve também a força necessária para que a pedra chegasse na testa de Golias. Então, a distância determinou o êxito daquela batalha, a vitória naquela batalha. A distância foi uma das causas que deu a vitória para Davi. Então, comece a refletir. Se você está a uma determinada distância de algum problema, de alguma situação na tua vida, às vezes você não vai entender o que está acontecendo. Mas é Deus te posicionando na distância correta. Tá? Porque se você estivesse muito próximo, talvez não teria o mesmo êxito. Se você estivesse muito longe, você também não teria o mesmo êxito. A vitória talvez seria mais difícil. Então entenda o posicionar de Deus nas tuas batalhas. Comece a refletir sobre a tua posição nas tuas batalhas do dia a dia. Porque nós nunca vamos conseguir chegar a uma vitória sem uma batalha. Mas quando nós entramos com Deus na nossa frente, quando entramos numa batalha armados com a maior força, que é Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai nos posicionar no lugar certo, na distância certa para os nossos inimigos, para os nossos problemas, para que assim venhamos sair
vitoriosos. Porque vamos ver uma coisa na Bíblia. O nosso Deus, ele não é Deus de derrota. Ele não entra numa batalha para perder. Então, se entramos numa batalha e Ele está conosco, Ele vai nos dar o direcionamento, a distância correta para os nossos inimigos, a arma certa para aquela batalha. Ele vai nos encher de sabedoria naquele momento, para que possamos agir naquela situação. Mas Ele precisa estar conosco. E Ele vai nos posicionar na distância correta. Então não fique se perguntando porque você está longe ou perto dos teus problemas, das tuas aflições, dos teus inimigos. Mas comece a agradecer a Deus, porque você está no lugar certo, aonde Ele quer, para que nessa distância você venha alcançar com mais êxito, a tua grande vitória. Porque o nosso Deus é Deus de vitória. Porque o nosso Deus não conhece a palavra derrota. Ele só entra numa batalha para vencer. Que Deus hoje venha falar mais forte ao teu coração com esta palavra. Que hoje você venha entender que aonde você está posicionado é exatamente onde o Senhor quer. Porque se você tomar uma posição por si só, você não vai ter o êxito que teria com Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que esta palavra venha falar ao teu coração, que esta palavra venha te dar direcionamento, que esta palavra venha trazer para você hoje um abrir de olhos, que os teus olhos espirituais venham se abrir hoje, para você entender as tuas lutas, para que você venha entender que quando nós nos posicionamos juntamente com Deus, sempre vamos conseguir alcançar a vitória. Que Deus te abençoe.